nós estamos aqui de novo com você, com o Humano Ser Cast, com um bate-papo muito interessante que você não pode perder, não é mesmo, Anselmo? Olá, Andréia. Olá, você que nos assiste, que nos acompanha. Mais um mês aqui, né? Juntos aí, como você acabou de dizer, um bate-papo muito interessante, com coisa muito legal. E um convidado hoje que não está presencial, mas está muito próximo de nós, né, André? Quem é? Exatamente isso. A cada mês nós procuramos trazer assuntos, pessoas que vão contribuir com o conhecimento, com as experiências que elas fazem, né? Pouco da sabedoria do que elas pensam também, né? A gente tem esse lema que diz: boas ações inspiram uma vida melhor. E a gente vai trazer hoje uma pessoa que é ligada à área que eu atuo e a quem eu admiro muito também, né? Passei a conhecer o trabalho dele. E ele vai trazer para nós uma discussão muito interessante. Então, você que está começando a assistir, fica até o final. Você que gosta de psicanálise, psicologia, você que gosta de, através da psicanálise, compreender o mundo, as pessoas, filosofar sobre a vida, refletir. Vamos lá. O nosso convidado é o Daniel Hammerhuisman. Ele é psicólogo e também mestre em psicologia social pela PUC São Paulo, membro da IARP, Associação Internacional de Psicanálise e Psicoterapia Relacional. Ele trabalha como psicanalista em consultório, com experiência em instituições de saúde e docência. Criador e mantenedor do canal do YouTube Gaiata Psi. Aliás, Anselmo, o nosso podcast também vai estar no Que canal bom. do Daniel. Realmente, muito bom, muito legal. E ele é autor de diversos livros também. Tenho dois aqui que fazem parte da conversa de hoje. Membro do ProExp, da Faculdade de Medicina da USP, programa de pesquisas em experiências não ordinárias e estados alterados de consciência. Muito bem. Daniel, é um prazer estar com você hoje aqui. Obrigado por ter aceito esse convite. Muito obrigado, boa noite, pessoal, Andréia, Anselmo. Muito bom estar aqui com vocês e espero contribuir bastante aí para as reflexões que a gente se propõe, né? E a gente gostaria de saber, Daniel, assim, um pouquinho, né? Sobre a sua vida, claro. Não dá para saber tudo em tão pouco tempo. Mas para quem está nos vendo, para quem está nos acompanhando, quem é o Daniel, né? Ou o que é o Daniel? Olha, essa é uma ótima pergunta, ela tem a ver intimamente com o nosso tema de hoje, que diz respeito à espiritualidade e ao que a gente chama de experiências anômalas, né? Que podem ser consideradas paranormais de alguma maneira, é uma forma da gente se referir a elas, mas não necessariamente. Porém, nesse primeiro momento, a gente pode equivaler elas para o público entender esse palavrão que não é tão comum de falar, as tais experiências anômalas. Mas, basicamente, a questão é quem nós somos, da onde viemos, para onde vamos, velhas questões humanas. E a questão da transcendência e a espiritualidade sempre procurou responder sobre isso, tanto dentro como fora das religiões, através de saberes místicos, esotéricos, ocultistas, o que fez com que a psicanálise, de alguma maneira, ficasse um pouco distante ou tivesse uma certa alergia a esses assuntos, por querer se firmar como uma ciência herdeira aí, do racionalismo, do materialismo. E eu trago isso de volta justamente porque é um aspecto do ser humano que clama por escuta e acolhimento. Então, eu diria, começando por aí, que eu sou um buscador, alguém que sempre esteve incomodado sobre a existência, eu sempre quis entender a natureza da realidade, a sua estrutura, do que é feita, porque o tempo é assim, porque as coisas são assado. Então, desde criança, eu me interrogo sobre a realidade. Será que ela tem bastidores? Será que nós vivemos num acaso? Ou não? Ou existe algo além
do que a gente consegue ver ou sentir, pelo menos com os nossos 5 sentidos habituais. E hoje eu encontrei algumas respostas que me deixaram bastante satisfeito. Não que eu tenha encontrado a verdade final, mas eu sinto que eu me encaminhei para um nível mais sofisticado, pelo menos de resposta a mim mesmo sobre essas questões. Então, sobretudo, eu sou um ser humano buscador. Esse é um aspecto que tem a ver com o nosso encontro de hoje, mas é claro, sou pai, tenho 2 filhas, sou casado, sou psicólogo, né? Como você falou, trabalho em consultório, tem muitos vieses diferentes dos quais eu posso me apresentar, né? Natural, vivendo experiências sobrenaturais, fazendo essa ponte entre essa transcendência que existe, né? Porque as pessoas estão acostumadas a isso, limitadas aos 5 sentidos, né? Ao paladar, ao olfato, ao tato, à audição, à visão, e elas acham que tudo isso é a existência, e não é. Isso é uma parte da existência. E eles sempre tendem a achar que a experiência sobrenatural, André, é algo religioso ou algo que vai tender para essa questão de fé. E a pessoa, mesmo sem crer em nada, ela pode ter uma experiência sobrenatural. Exatamente. Perfeito, Anselmo, muito bem colocado. É isso mesmo, né? A gente tem uma área da psicologia chamada psicologia anomalística, que é o que vai estudar daí experiências anômalas, né, que é o seu campo de interesse, de estudo, que vai estudar a relação do ser humano com experiências que não são ordinárias, ou seja, elas não fazem parte, a princípio, pelo menos, do que nós entendemos como fazendo parte do campo comum de realidade compartilhada. Então, tudo aquilo que é o extraordinário, o sobrenatural, o paranormal, alguém que teve um sonho premonitório, a situação aconteceu, alguém que recebeu uma informação que ninguém tinha de um ente falecido, e isso se confirma, alguém que diz que foi abduzido por alienígenas, ou seja, num primeiro plano, né, pelo menos levando essa alegação a sério, são coisas que não fariam parte do que a ciência materialista entende como sendo a realidade. Então, é uma anomalia científica, não é no sentido moral, aí de julgamento, é no sentido do Thomas Kuhn, que é um filósofo da ciência, que a anomalia, algo que não se encaixa no paradigma científico, faz a gente questionar se esse paradigma dá conta de explicar a realidade. E as anomalias são importantes por quê? Porque elas fazem as revoluções científicas acontecerem. E elas estão sujeitas sempre a muito estigma, porque tem uma estrutura de poder na ciência que também existe na psicanálise que não tem interesse em se debruçar sobre isso, porque ela teria que se rever de uma maneira mais profunda caso essas experiências sejam levadas a nível ontológico, ou seja, elas são meras fantasias, são delírios, sonhos, devaneios, fabulações, mentiras, ou será que elas realmente diriam respeito aos bastidores da realidade, algo que está para além dos 5 sentidos, né? E aí nós entramos numa seara muito delicada que a maioria dos psicanalistas e dos cientistas não quer entrar, com medo de cancelamento profissional e de encontrar algo que faça questionar o seu campo de entendimento epistemológico e ontológico. Da Andrea passar para a área da psicanálise, que é a área dela, né, também, eu não sou da área, mas eu tenho essa percepção, né? Ah, mas fulano acredita nisso. Se isso existe dentro dele, eu não posso dizer que não existe. Porque na mente dele, na concepção dele, existe, A né? Então talvez psicanálise. não exista para mim, mas para ele existe, né? Mas agora eu vou deixar aí você e a Andrea falar mais sobre essa parte que eu acho muito interessante, mas totalmente como leigo, né, Daniel? Eu sou da área jurídica, não sou da área da psicanálise, mas gosto muito, viu? Gosto muito disso mesmo, então estou aqui hoje para escutar. Mas ele também é da área do sobrenatural, tá? Ah, sim, do sobrenatural, sim, mas não científico, né? Puramente, mas mesmo do ontós, mesmo que você chegue nesse ontós, você vai saber que ali também há esse sobrenatural. E daí vai a percepção de cada um, né? É aquela visão do cone. Eu vejo o cone de fora, ele é de um jeito, eu vejo de cima, ele é de outro, vejo de baixo, ele é de outro, e tudo isso existe ao mesmo tempo, né? Depende da qual dimensão nós estamos focados aí para perceber. Mas
Pode falar, Não, Andréia. mas Não vou te ainda. atrapalhar Não, hoje. não, imagina, a gente está falando junto, porque você trouxe até a essência, né, justamente do que o Daniel vai estar falando também, do que ele está dizendo hoje para nós. E o sobrenatural tem algo marcante na sua vida, ainda falando do pessoal, do Daniel, uma experiência vivida que você poderia compartilhar com a gente, dita do sobrenatural, seja ela a essência que for, a forma que for? Sim, eu tenho algumas experiências, inclusive ligadas ao meu consultório, né, que justamente me motivou a tentar formalizar essa área, que eu vi que era marginal e que existia desde os primórdios. Psicanalistas, incluindo o Freud, tinham interesse nesse campo, uns mais, outros menos, às vezes um em relação à telepatia, que era o caso do Freud, outros em relação à vidência, a experiências de quase morte. E no meu consultório, quando eu me formei, logo eu comecei a receber pacientes que tinham essas experiências, recebiam entidades nos seus quartos, tinham alguém da família que era de alguma religião de matriz africana, então as entidades eram incorporadas, a mãe da paciente era mãe de santo, ela incorporava entidades, e as entidades, através da mãe, elas interferiam na vida cotidiana da minha paciente. E aí eu levei para a supervisão esse tema para vários supervisores e cada um falava uma coisa. Ninguém sabia como lidar com uma pessoa que se comunicava com, então, supostos espíritos. Ah, mas é uma psicose, não é uma psicose, fenômeno religioso se diagnostica ou não se diagnostica. Cada um falava uma coisa, eu percebi que tinha uma lacuna no meu campo, e aí eu mantive isso em banho-maria por alguns anos, até que eu tive uma experiência ufológica, que eu não sei se poderia chamar de sobrenatural. Eu não gosto muito do termo sobrenatural, porque ele implica que a gente saiba o que é natural e o que não é, né? E, na verdade, se essas coisas existem, elas dizem respeito a dimensões da natureza que nós desconhecemos. Então, tudo isso, para mim, é natural hoje, né? Mas eu entendo que quem tem um olhar naturalista, né, no sentido darwiniano ou coisa desse tipo, vai entender como sobrenatural, ou seja, não faz parte do que nós entendemos como sendo a natureza, mas eu boto o mistério aí como a grande questão. Será que nós sabemos o que é a natureza, o que é a realidade? E aí é melhor o princípio da douta ignorância de peito aberto. Então, a experiência marcante que eu tive foi com um paciente meu, há quase 10 anos atrás, uma criança, um menino de 10 anos, e eu utilizava o terraço do meu prédio aqui em São Paulo para mexer com água e com tinta quando as crianças vinham. O meu andar era o último do prédio aqui em Higienópolis, na rua Sergipe, então eu subia um lance de escada com as crianças, ia até o terraço e lá fazia esses experimentos com água e com tinta. Eram 5 horas da tarde, eu deixei o meu celular em cima da mesa e fiquei numa espécie de dúvida se eu levava ou não. Quando decidi por levá-lo, a minha mão não completou o movimento, ela travou no ar. Muito estranho, deixei o celular lá, subi com o paciente, cheguei lá, quando eu olhei para o lado, tinha uma esfera de metal, do tamanho de uma bola de basquete, completamente parada no ar, a questão de 4 metros de distância de nós, no vão livre entre o meu prédio e o próximo, e ela emitia uma luz verde-limão metálica do miolo. Ela era como se fosse de alumínio, e o miolo dela escurecia, e da parte mais interna, como se fosse uma televisão antiga, assim, de tubo, o símbolo da Globo, né? Assim, aquela esfera metálica, essa luz emanava. E aí eu comecei a gritar de alegria, a mexer os braços, não fiquei com medo, pelo contrário, eu fiquei em êxtase, porque eu sempre gostei desses assuntos, né? E a esfera começou a andar de um lado e para o outro em zigue-zague, como se ela estivesse imitando os meus movimentos, que eu comecei a balançar os braços assim, e ela começou a flutuar de um lado para o outro.
E aí o meu paciente, obviamente, ele começou a ficar em pânico. Eu tentei acalmá-lo, sabendo que a gente ia ter que ir embora, né? Porque eu não ia forçar a experiência com ele lá nessa situação. Mas antes da gente descer, eu voltei o olhar para ela, para a esfera. Ela voltou, ela tinha voltado para o ponto de origem e bem alinhada com a gente. E aí ela tinha mudado de cor, esse miolo mudou, ficou um pontinho vermelho e ela começou a pulsar uma luz violeta para nós. Não ouvi nada, não fazia ruído, não tinha nenhum sistema de propulsão aparente, era algum aparato antigravitacional, de origem desconhecida, portanto um OVNI. E aí eu fui embora, fiz assim para ela, né? Tipo, olha, desculpa, né? Mas você entende essa situação, fica para uma próxima, né? E obviamente que depois, quando eu voltei lá com o celular, quando acabou a sessão, ela já não estava mais. Então não sei como foi para lá e nem como foi embora. Ela simplesmente estava lá e ficou ali no meio da experiência, durante toda a experiência, né? Então essa experiência realmente é assim, é uma das coisas mais fantásticas, né, se não a mais que eu vivi em termos de algo que diz respeito ao mistério, a esses bastidores da realidade, né, que nós desconhecemos, né. O seu avô também, psicanalista, né? E Uhum. tem uma história que você conta, está no livro, né? Nos encontros que nós já tivemos sobre psicanálise, que você relata. Eu gostaria que você contasse para a gente sobre essa experiência com ele, né? Na sua vida, que também faz parte da questão da visão da espiritualidade, né? Perfeito. Sim, bom, eu tinha uma relação sempre muito forte com meu avô, né, que era psicanalista, entusiasta de artes, né, e ao final da vida, quando ele percebeu que ele estava perdendo a capacidade cognitiva dele, ele me delegou uma curatela, né, um poder de cuidar dele, da minha avó, gerenciar as coisas. E eu fui acompanhando esse processo dele, né, de envelhecimento, desse final, e da minha avó também. E essa experiência, ela me modificou muito de poder cuidar, amar, né, dessa forma tão próxima, né, aumentando ainda mais o vínculo que nós tínhamos. E aí, num determinado momento, depois de alguns anos, ele começou a inchar. Nós chamamos os médicos, ele sempre estava fazendo exames, né? E aí o médico falou: não, a gente vai ter que fazer uma nova bateria de exames. E aí eu meio que me dei por exausto daquela situação e fiquei com pena dele, né? Olhei para ele e vi ele naquele estado. É, Me fechei com ele num quarto da casa, coloquei, ele já estava na cadeira de rodas, ele perto da janela, e entrou um raio de luz, né? Tava sol, um dia com bastante sol. Eu sentia aquele raio de luz entrando e eu fiz um pedido, né, de misericórdia para quem estivesse me ouvindo, para, por favor, perdoá-lo de coisas que ele tinha feito, que ele era uma boa pessoa, né? Mas que da minha parte estava tudo certo também, eventualmente algum erro que ele cometeu e tudo mais, e que ele pudesse ser perdoado e ser liberto dessa experiência de sofrimento. Bom, passaram-se 2 dias e ele morreu assistindo televisão lá na casa, né? Que era uma coisa que ele gostava de fazer, ver futebol no domingo à tarde. Ele estava assistindo, de repente, eu vi pela câmera, né? Tinha uma câmera de segurança, de repente a cabeça dele caiu e ele então faleceu, né? E essa experiência, ela foi um estalo, foi uma espécie de estopim para esse processo de transformação pessoal meu em relação à espiritualidade. Eu vi que, eu senti que algo talvez tivesse sido realmente escutado, um apelo. Então, novamente, talvez a realidade de fato tenha bastidores, tenham seres ou entidades, não sei quem, mas nos acompanhando. Eu fui levado a entender isso, que não é um delírio, mas que com fé, quando a gente lida com as coisas de coração, esses fenômenos podem acontecer,
né? E depois eu fui ter sonhos, né, com ele, um sonho muito lúcido, assim, indiscernível da realidade, onde eu primeiro encontro meu tio, que tinha falecido, naquele ano de 2021, e no final do ano, meu avô veio a falecer. Então eu encontro o meu tio no sonho, ele me agradece também por essa experiência de cuidado, me abraça, eu acordo do sonho sem suportar aquele abraço, eu digo, né, não pode ser real e tal, acordo, depois eu volto para o mesmo sonho, na outra sala em que meu avô faleceu, vendo a televisão, e aí eu ligo o controle da garagem, pego o controle da garagem, aperto um botão e meu avô entra, né, como se fosse na linha, sem eu vê-lo, e eu digo, vovô, eu te amo, né? E aí ele diz, Daniel, em vez de ele falar eu te amo também, ele diz, Daniel, agora você precisa cuidar dos seus pais. E aí eu tenho, né, um espanto e passa um OVNI na janela. E a sensação é que toda a realidade está sendo monitorada, né? Então, essa experiência da morte dele, do sonho, o OVNI, os meus pacientes, tudo isso foi culminando numa transformação minha, uma visão de mundo mais aberta, né, a essa modéstia, né, de que nós não sabemos o que é o universo, o que a gente está fazendo aqui, da onde a gente vem, e que possivelmente é muito mais provável que existam bastidores da realidade, que isso seja algum tipo de matrix, uma experiência que a gente está vivendo aqui, montada deliberadamente com o objetivo de uma evolução, do que uma sucessão de trilhões e sextilhões de acasos ao longo de bilhões de anos. E a partir do momento em que eu importei isso para minha prática clínica como uma filosofia de pensamento, as minhas intervenções passaram a encontrar um outro tipo de perspectiva com os meus pacientes, né? Então eu passei a ajudá-los a enxergar a magia da vida, assim como eu pude enxergar, desenvolvendo aí um campo de intervenções que está presente, como afetos transformadores em diversas tradições místicas, esotéricas, religiosas, sem propriamente promulgar um dogma. Então, o perdão, a gratidão, a intuição, a doação, a criatividade, o senso de humor, né? Todos esses sentimentos humanos básicos podendo ser cultivados dentro de uma espécie de humanismo existencialista que hoje eu entendo que caracteriza a minha clínica, que é muito inspirada, então, nessas experiências minhas profissionais e pessoais, onde a experiência anômala, o paranormal, e o transcendente andam juntos. Então, hoje eu repenso a psicanálise a partir do que ela sempre recusou, que é o tema do estranho, né? E se a gente retomar o Freud, o estranho é um lugar da verdade, uma verdade que nós não podemos suportar. Então, não há nada de mais psicanalítico, justamente, que apostar no paranormal, no sonho, no mito e na espiritualidade. Tudo isso perdendo contornos e se entremeando com a realidade ordinária, com o nosso cotidiano, dando magia e animismo à vida. É isso. Anselmo, alguma Eu, coisa? eu vivo hoje uma experiência espiritual religiosa, né? Sou Uhum. católico e dentro dessa doutrina católica eu encontro respostas para as minhas questões. Mas é interessante toda a situação porque nós não podemos nos fechar a outras respostas de questões de outras pessoas, né? Eu venho de uma família não católica onde minha mãe sempre foi muito espiritualista em várias experiências religiosas, né? E eu me lembro quando eu tinha 8 anos, minha avó materna já havia falecido e nós chegamos do supermercado, eu e minha mãe, colocamos as compras na mesa, na pia da cozinha para guardar e as latas de tomate estavam paradas em pé, não rolando, mas em pé. E elas começaram a se mover sozinhas. E eu falei, mãe, por que a lata tá movendo sozinha? Ela falou, porque a sua avó tá querendo ajudar, mas a sua avó não consegue mais, né? E eu, com 8 anos, falei, vó, não precisa ajudar então, eu ajudo minha mãe.
sem ver nada, né? Passados alguns anos, tal, estava eu servindo o exército com 19 anos e via lá na hora da guarda do turno da meia-noite às 2, na garagem, uma chuva forte, dava trovão, vi um vulto. Pensei, é meu pai. Fui até lá, não vi ninguém. Fui embaixo da árvore, não vi ninguém. No outro dia cheguei em casa, minha mãe falou, choveu muito hoje. Falei, choveu, mãe. Seu pai foi lá ver você. Falei, mãe, a senhora sabe que eu não acredito nisso. Ah, você pode não acreditar, mas o seu pai estava na garagem e depois ele foi para baixo da árvore. Então, hoje eu encaro essas experiências espirituais frutos da vibração que nós possuímos nesse mundo. Tudo é vibração, né? E tudo que nós fazemos não deixa de existir, ainda que eu não esteja mais aqui. Compreendo. Quando o meu corpo carnal for embora, quando eu morrer, tudo que eu fiz ao longo da minha vida estará na linha vibracional dessa dimensão, desse contexto. Por isso que na nossa experiência católica nós podemos orar por alguém e sentir coisas na vida dessa pessoa, né? Ah, no espiritismo eles vão dizer que é algum espírito que está lá falando. No catolicismo eles vão dizer que você está ouvindo do Espírito Santo. Talvez numa outra experiência vão dizer que é uma outra situação. Mas na verdade é tudo como você falou. É tudo baseado no amor, no perdão, no crescimento pessoal e nessa situação que nós estamos aqui para algo maior. Para quê, né? Então eu não estou aqui porque não tinha onde estar. Eu não fui jogado nesse mundo porque não tinha mais o que fazer, né? Tem algo, tem um propósito para isso. E aí que entra essa espiritualidade não devocional, não de nenhuma denominação religiosa, mas no sentido do homem se perceber que ele não é só o que ele vê. Aliás, o que ele vê é o mínimo do que ele é, né? Exatamente. E também, né, a gente poder olhar para si mesmo dessa forma mais transcendente, porque senão nós nos reduzimos muito, né? E nós não crescemos e nós não evoluímos. Quanto pessoa mesmo aqui nesse plano, uns com os outros, como psicanalista, como advogado, como filha, como irmã também, né? E a questão que a gente olha a sociedade das últimas décadas, não, já faz tempo, né, que acontece, desde o iluminismo, né? Então houve-se, né, existiu, né, em que essas experiências que a gente está dizendo aqui eram muito recebidas ou vivenciadas, né? E não havia até um estranhamento, porque era comum dentro da cultura, né? Quando a gente viu o teocentrismo, né? O Deus como centro. Depois o homem foi se tornando esse centro, né? Então ele faz tudo, ele realiza tudo, ele é o tudo. E aí, na verdade, parece que é uma grande ampliação, né? O homem é o tudo, então ele chega ao universo, ele quase que é o universo. E é uma petulância. Só que não, né? É uma petulância, exatamente como o Daniel falou, a gente tem que ter uma humildade, né, em ver que a gente não é esse ser aí. E dentro da psicanálise, vamos lá, dentro da ideia da ciência, né? Falar disso ou ter um olhar mais aberto, vamos chamar assim, já que a gente está falando de algo mais restrito, a gente encontra olhares, né? Encontra críticas, né? Dessa visão. E aí, para quem está acompanhando, o porquê, né? Queria que você falasse, como assim? Então a pessoa vem falar da relação com Deus é porque ela procura um grande pai para a angústia dela, né? Quer dizer, e se ela vem falar de uma experiência meramente um delírio, né? E é além disso. E o que o Daniel está dizendo, isso é importante para quem está acompanhando, quem vai, né, vai acompanhar também no canal dele. E tem pessoas, o mesmo da área, outras pessoas que não compreendem a dimensão mais profunda disso, achando que ele está dizendo de uma psicanálise religiosa, tá? Uma psicanálise espiritualista desse campo da religiosidade, ou ele está fazendo uma mistura, como assim? Daqui a pouco é psicanálise alienígena, isso que ele está falando, né? Como assim? Nossa, vamos lembrar de Freud, o que está acontecendo? Está encarnando Jung nele?
né? Não é isso? E não é nada disso, né? Não, eu acho que justamente quando as pessoas, e quando eu digo as pessoas, eu me incluo nisso, né? Porque tá todo mundo sujeito, né? Mas quando a gente se depara com o novo e a gente justamente não tem repertório para lidar com o novo, a gente lida com o novo com a bagagem acumulada da nossa zona de conforto, a gente tende ao quê? A reduzir, a julgar e a estigmatizar. Ou seja, você expele. É o mesmo princípio que você vai experimentar um prato novo. A sua boca, né, você vai sentir aquele gosto meio aos poucos, você vai olhar aquela comida, sentir o cheiro. Você não vai botar qualquer coisa na tua boca. Você vai botar o que você já conhece, o familiar. O que é infamiliar, ou seja, o estranho, isso vai ter que ser medido. Então, vai ser feito um cálculo emocional que varia de cada um para cada um, mas esse cálculo também é feito no âmbito cultural, né, social, para saber se aquilo vai ser assimilável. Mas o preconceito é a forma mais comum, a fuga, o preconceito são as formas mais comuns de lidar com o mistério, o desconhecido, o novo, né? Então, sim, é claro que agora existem a questão dos OVNIs, né? O desacobertamento ufológico não é algo da minha cabeça, vocês podem acompanhar o que está acontecendo no governo dos Estados Unidos. Semana passada também eu estive em Sorocaba, na Câmara Municipal, defendendo a liberação de mais arquivos ufológicos guardados pelo governo brasileiro, e que, inclusive, já liberou muita coisa, mas ainda as coisas mais quentes, caso Varginha, por exemplo, ainda permanecem guardadas. Então, sim, existe uma psicanálise alienígena do fenômeno alien, do fenômeno OVNI, do que vocês quiserem chamar, que precisa ser tratada. E o Jung, sim, ele não é nosso inimigo, ele é um pensador de peso, ele era inimigo, ele ficou inimigo do Freud mais por causa do Freud do que por causa dele. Ele pode ser um autor para a gente pensar, e ele foi o primeiro que escreveu na psicologia, pelo que me consta, na década de 50, sobre os discos voadores. Ele foi um visionário, né? Então, a gente precisa sair, usar a psicanálise não como um sistema fechado, um fã-clube. A Isso. gente precisa usar a psicanálise e outros saberes também, não só estritamente analíticos, para avançar rumo ao aprimoramento do ser humano, num livre pensar. E a psicanálise tem muitas ferramentas para ajudar e entender o ser humano, mas ela não deve se esgotar num sistema dogmático. Ela sempre deve estar em contato com outros autores, epistemologias, perspectivas, dentre eles autores místicos, esotéricos, ocultistas, religiosos, porque eles anteciparam muito das questões humanas que a psicologia acha que descobriu a questão de 150 anos atrás. Mas muita sabedoria humana foi acumulada pelas religiões, o que não quer dizer que vai se praticar um dogma religioso com os pacientes. São coisas diferentes. É uma inspiração ligada à sabedoria de vida e a práticas de cura e transformação, que é inspirada em saberes religiosos, mas que é diferente de uma catequese do paciente. Nesse sentido, realmente não é por aí. Para quem está ouvindo, né, a primeira vez, se interessa por psicanálise, por fazer uma terapia, ouvindo tudo isso que você falou, pode se perguntar, mas assim, como que é isso na prática? Como que é esse psicanalista assim no consultório na prática? Então eu vou lá, eu falo o que eu estou passando. Qual é essa diferença? A diferença de um confessionário com um padre e de um psicanalista? É por aí, é isso. Que a pessoa pode sentir que ela chega ali, ela está confessando algo em que vai ficar guardado para ela, né? E o psicanalista que vai buscar compreender o que está acontecendo com ela, mas também num nível
de que o que ela sente, a experiência que ela passa é relevante para ela, para esse encontro, e não reduzido a uma compreensão teórica. Sim, eu acho que um dos principais objetivos da psicanálise é não julgar ninguém moralmente, mas dar lugar de fala e de expressão ao mundo dos sonhos dentro de uma relação terapêutica potencialmente transformadora. E, nesse sentido, ela é um empuxo à vitalidade e a que cada um possa ser ele mesmo. Eu resumiria a psicanálise a isso que eu falei agora. É claro que tem muitas formas de fazer isso no caso a caso, né? Ela é uma ciência do singular. Então, você pode usar uma interpretação tradicional, você pode ter gestos em relação, gestos empáticos em relação a um paciente, desde oferecer um café, por exemplo, até fazer uma sessão numa praça. Você pode emprestar um livro para um paciente, compartilhar uma experiência pessoal com ele. Eu faço isso com alguma frequência, quando eu acho necessário, que é o que a gente chama de autorrevelação. Aí entra no campo da psicanálise relacional, né? De fato, na psicanálise ortodoxa, que é uma caricatura também, porque nem o Freud ele era tão ortodoxo assim, como, como ele dizia, né? Para quem estudar os bastidores dos atendimentos dele, ouvir o que os pacientes diziam dele, ele dizia coisas e fazia coisas que não eram dentro da caricatura do que é o analista ortodoxo, tal como nós vemos hoje. Então, o Freud, ele também era relacional, nesse sentido de que ele não era um cirurgião asséptico, apenas que ia lá interpretar e traduzir o inconsciente para o consciente. Não, ele era um ser humano ativo, que se importava com os pacientes e que tomava posições. Ele dizia até para os pacientes não casarem, não fazerem grandes escolhas durante o período de análise. Tá certo que na época a análise durava meses, né? Não é que nem hoje que alguém pode ficar muito tempo fazendo análise, né? Mas ele se posicionava, né? Parte da psicanálise relacional, né, Daniel? Eu acho interessante essa liberdade que você propõe aos seus pacientes, deles poderem descobrir por si mesmo toda essa interação com as outras pessoas com as quais eles convivem, né? Seja positivo ou seja do negativo, mas há uma sinergia entre cada paciente e aquela convivência que ele está. Eu tenho uma outra experiência nossa que foi muito marcante para a gente, que eu tenho um filho que é autista de nível 3 de suporte não verbal, né? Hoje com 24 anos. Mas quando em 2004 a minha mãe estava passando por um processo já de AVC, Alzheimer, né? E ele tinha então 3 anos, 3, 4 anos. E todas as vezes que a minha mãe, na casa da minha irmã, que morávamos a mais de 6 quilômetros de distância na época, aqui em Sorocaba, mas em bairros distantes, todas as vezes que de madrugada minha mãe acordava lá, ele acordava em casa. Então dava 2 horas da manhã, 2h30, ele sentava no chão, encostava na cama e ele começava a balbuciar coisas que eram ininteligíveis. Eu não sabia o que ele estava falando. Não era um verbal que nós sabíamos. Daí eu ligava para minha irmã e falava, como que a mãe está? A mãe está em crise, né? Então eu sabia que a conexão dele com a minha mãe era muito forte, né? Havia essa conexão. E ele não entrava na casa da minha irmã enquanto minha mãe esteve lá. E é engraçado que no dia que minha mãe foi sepultada, numa segunda-feira de manhã, eu saí do cemitério e fiz questão de ir até a casa da minha irmã. Daí ele entrou, foi até o quarto, sentou na cama, porque ele não estava sentindo aquele peso do sofrimento da minha mãe, né? Então, às vezes algum paciente fala isso, uma outra pessoa que não tem o entendimento que você possui, que a Andréa possui, vai dizer: Perfeito. ah, isso é loucura, isso é besteira. E nessa psicanálise relacional, vocês permitem que a pessoa aflore isso e ela passe a trabalhar melhor essa questão, né? Perfeito. Você tocou o essencial. Realmente,
manter a mente aberta, a empatia e o tato até as últimas consequências. O fato de ser um psicanalista relacional não garante também que vai alcançar essa dimensão. Por isso que é importante, dentro da psicanálise relacional, também se contemplar o paranormal, porque isso que você está descrevendo é uma experiência Uma paranormal, experiência paranormal. né? Sim. É uma comunicação extrasensorial, algum tipo de relação que não passa pelos 5 sentidos, existe possivelmente no nível quântico, me arrisco a dizer, mas quem sou eu, não é minha área, mas possivelmente algo no nível quântico, que a gente observa inclusive em gêmeos, gêmeos univitelinos Tem principalmente, mas muito um não do só, outro. casais, pessoas enamorados, pessoas que se amam. O paranormal, geralmente, ele aparece em situações de crise, de angústia, com pessoas emocionalmente muito conectadas. Então, geralmente, irmãos, pessoas enamoradas, pai e filha, esposa, né? Mãe, avós. E justamente mostra que a realidade ela é fundamentalmente afetiva. Se a pessoa é muito racional, ela vai ser cética e se distanciar afetivamente dessas coisas. Então, por isso que é importante a mente anímica, porque a criança e o indígena, eles têm um modus operandi de funcionamento que vai sumindo para a pessoa, para o adulto ocidental, né? As pessoas tendem a ir ficando céticas. Esse mundo anímico mágico, né? De que as coisas têm um propósito, que elas têm consciência, que elas pensam, né? Que o mundo faz parte de uma atmosfera toda viva e interconectada, a qual nós fazemos parte, isso é o animismo, né? Isso vai se perdendo no adulto moderno ocidental, principalmente. Então, o meu entender, como a partir do que você mesmo falou agora, a psicanálise tem o dever de resgatar o animismo interior que nos caracteriza estruturalmente, que está presente nos nossos sonhos. É a gente permitir que o sonho se interpenetre com a realidade ordinária, e aí a mágica e a revolução acontecem, onde a gente resgata o que é amputado pelo racionalismo materialista. Então, é isso, quanto menos estigma nós tivermos, mais fácil vai ser de acompanhar as pessoas nesses processos extraordinários. Que legal. Não é? Muito bom. E mesmo a gente pensar na própria experiência da psicanálise ortodoxa, enfim, que é o ouvir o inconsciente, né? Que é poder sonhar naquele momento pelo paciente em que você está ali, se analisando, ele está dizendo alguma coisa e a sua mente capta outra, totalmente pela palavra. Ele está no divã, ou se está na tua frente, nem há algum gesto. É uma imagem, é uma palavra, é um significado que vem a você, você capta e você apresenta e tem total sentido, né? Espera lá, isso não é uma experiência que a gente pode chamar anímica ou do que você relata, do que você está entrando, em que você está expandindo mais do que já existe, de certa forma. Sem dúvida, nós somos seres anímicos, mesmo que a gente não acredite. Aí é que tá. É porque a crença, ela é o plano mais superficial, que é no plano cognitivo, do intelecto. A crença, ela tá ligada a isso. Claro que tem um núcleo que é emocional, mas quando alguém diz eu acredito nisso, eu acredito naquilo, eu sou ateu, eu sou cético, eu não sei o quê, isso tudo está no plano racional de alguém poder enunciar, está no plano da linguagem, do que é comunicável. O que eu estou querendo dizer é que existe uma dimensão intuitiva mais profunda, que é sutil, que está presente nas relações cotidianas, em maior ou menor grau, independentemente da identidade cultural que a pessoa assume, seja como crente ou como ateu, ou o que quer que seja. São coisas que atravessam. Então,
como o Anselmo falou, né? Você pode ser um ateu e ter uma experiência espiritual. Por quê? Porque aquilo é maior do que a sua identidade, mostrando que o nosso ego, ele é mutável. Você pode mudar de opinião ao longo da vida, mas você não pode mudar quem você realmente é. E é isso que a psicanálise, do meu entender, dentro desse eixo humanista, existencialista, deve trabalhar. Uma psicanálise do ser, onde ela vai resgatar e dar vazão a quem nós realmente somos. E justamente a vida cotidiana, ela faz barreira, faz empecilho a isso. Porque você tem que ser assim, tem que ser assado, porque é um junguiano, porque isso é psicanálise extraterrestre, isso não é sério, e não sei o que. Isso tudo são expectativas sociais, né? Ou seja, são coisas que impedem a criatividade, a inovação, que a gente seja autêntico, né? E quando a gente consegue ser autêntico e fazer algo dessa autenticidade se manter viva na vida, nas nossas relações, isso é curativo. Então, o analista ele deve funcionar como um artista, nesse sentido que facilita a emergência de um outro artista. Os artistas são reconhecidos. Por que a arte nunca morre? Porque ela é uma eterna revolução e transformação do nosso modo de pensar e agir, né? Ela subverte a realidade. Por isso as pessoas se fascinam com a arte. Então, o meu objetivo é que a psicanálise possa fazer emergir o artista interior que existe dentro de cada um de nós, né? Né? E é mesmo. Mas sabe, eu também sinto que, apesar de estarmos numa vida, numa sociedade, né, só o Brasil, enfim, numa visão de mundo materialista, não no sentido de consumo, né? Você está entendendo, né? Do materialismo, né? É aqui, agora, é isto e pronto, né? Apesar disso, em que nós vemos muito, e o homem nesse centro, como se fosse o próprio universo, me parece, como você vem trazendo, como o Anselmo diz, como eu e outros profissionais e outras pessoas, começa a se levantar, ou já se levantou, pessoas que buscam equilibrar isso, começam a trazer o que você está trazendo também, né? Então vai saindo desse radicalismo. Eu acredito nisso, que começa a encontrar um equilíbrio dentro do que é possível, que a gente entende, né? Aqui sobe um pouco, desce aqui, essa questão do equilíbrio, né? Para que nós nos tornemos mais saudáveis, possivelmente, né? Porque sermos só matéria, sermos só o que se é de uma forma tão reducionista, eu particularmente não vejo como uma saúde maior que se pode ter de si mesmo. Sim, eu acho que o radicalismo ele é falta de repertório e uma teimosia por adquirir novos repertórios. Isso é o radicalismo, é uma estagnação do ser e do pensar, né? Então, porque Freud disse, porque Lacan não sei o quê, né? Ou seja, é uma posição fixa, rígida. Psicanálise é isso, psicanálise não é aquilo. É claro, não é qualquer coisa que é psicanálise também, mas o exercício de pensamento ele é vida psíquica. E os grandes analistas, eles só se tornaram o que foram, o que são, porque eles se atreveram a botarem algo do que eles pensavam no mundo, né? E aí isso gerou, em alguma medida, uma transformação, uma revolução, pelo menos durante um certo período de tempo. Isso, né, Então, Daniel, também não foram considerados corretos, né? Quando não eles é. começaram a falar isso, também falavam: ah, esse pessoal aí não é sério, esse pessoal aí não está falando coisa com coisa. Quer dizer, o ser humano ele sempre tem essa barreira da evolução, né? E todo o sistema concentra para que as pessoas não evoluam mesmo, que daí é mais fácil a manipulação e mantê-las, desculpa a expressão, como gados dentro do cercado, né? É mais fácil levar a boiada, desculpe a expressão chula, mas é mais fácil levar a boiada humana para onde se quer direcionar. Daí sim, para o consumo, para a compra, para trabalhar, para produzir, para que outros ganhem.
E sempre nesse sentido, não deixe evoluir. Porque se evoluir, os olhos vão se abrir, eles vão ver além do véu. E daí nós não vamos controlá-los mais. Perfeito, perfeito. Tem até aquela música do Queen, né? See behind the curtain, né? Quer dizer, ver através da cortina, né? E a realidade ela está ligada a uma estrutura de poder, o conservadorismo, né? O controle. Então existem questões políticas por detrás do que se considera real ou não. A gente precisa ficar atento a isso. O novo gera desconforto, o novo ele gera uma equivalência, porque a hierarquia entre quem sabe e quem não sabe, ela tende a ficar muito menor, se não ausente diante do novo, né? Se amanhã baixar um disco voador na Avenida Paulista, você não vai ter especialistas nisso. Isso é algo de impacto, demora até isso ser pensado, assimilado, a não ser que tenham oportunistas que queiram ter uma resposta rápida, né? Mas uma resposta rápida, no máximo, é dizer, não sabemos, vamos esperar para ter novidades. Então, nesses momentos, é que a modéstia fala mais alto, e o mundo não é feito de pessoas modestas, né? Geralmente, quem está no poder tá para controlar de alguma maneira. Então, isso acontece na ciência, na religião, na economia. Por isso que é fácil falar espiritualidade e religião. Não, a espiritualidade ela é um suco da laranja. Ela é uma atitude de voto, de conexão do indivíduo com o todo através de uma relação empática de amor. É isso que é a espiritualidade. Isso pode estar presente em qualquer pessoa, a decorrer do que está em questão, né? Você fala assim, se baixar uma nave espacial na Avenida Paulista, algumas pessoas vão dizer que absurdo. Mas em 1500, quando 3 caravelas aportaram no Brasil É, e aqueles mais de 10.000 povos indígenas estavam aqui viram, para eles eram extraterrestres chegando na realidade deles, né? Ou seja, as coisas elas sempre acontecem em fases diferentes, em formas diferentes, mas o contexto é quase que sempre o mesmo, né? É uma inovação vindo para transformar aquilo que está é, parado, que está estacionado. E algo sempre acontece nesse sentido. sim. E, Perfeito. e também, quando você falou a questão do amor, da empatia, né? Me vem muito para nós, assim, Anselmo, da questão do próprio Cristo, né? Do próprio Jesus, que é a questão do amor, né? Que é ele, você vai ler os evangelhos, ou você vai mergulhar ali naquele tempo de vida que é narrado dele, né? É claro que vem com toda a teologia, mas você vê alguém, como nós acreditamos 100% Deus, mas também 100% homem perfeito, que ele próprio traz, né, palavras e traz condutas em que ele foi perseguido, em que ele foi rechaçado, em que ele só apenas diz: eu não vim extinguir a lei, eu vim aperfeiçoá-la. Mas ainda assim, ele falou: não vim extinguir, eu vim aperfeiçoá-la. Ou seja, calma, eu não vim acabar com tudo. Mas ainda assim, o que ele trouxe era uma inovação tão grande que as pessoas não conseguiam, né, aceitar, porque o que a gente está falando, não ao encontro, né? Elas iam de encontro ao que ele dizia, porque era o novo. E porque não era o que acreditavam, então era o inaceitável. Perfeito. Ele provocou um incômodo na estrutura de poder, né? As coisas que ele dizia, elas não eram novas do ponto de vista existencial, filosófico, assim eu entendo, né? São coisas que já estão no Antigo Testamento de alguma forma. Os princípios, né, da compaixão, amar o próximo como a ti mesmo, mas ele questionou uma estrutura de poder ali, né? Então, realmente, é alguém que foi perseguido por isso. Então, a gente tem que ver que nem sempre, porque a reação inicial não é boa ou é hostil,
que a gente esteja errado por causa disso. Pelo contrário, pode ser que a gente esteja certo. E é nós, né, como pessoas, né, porque eu entendo que você é uma pessoa, o tempo todo eu entendo, e é isso que você diz. Eu sou uma pessoa que uma vertente da minha vida é ser psicanalista. Então, eu estou dizendo de mim como pessoa. Eu não estou dizendo de mim apenas como um profissional. Perfeito. Esse é um outro ponto que eu retomo, né? Que é não fazer diferença entre o que nós somos e o nosso trabalho, no sentido do ser, não da identidade ou da nossa escolha política ou religiosa, mas no sentido da gente é, não ter a ilusão ou a pretensão de que nós possamos deixar de sermos nós mesmos. Enquanto no ambiente analítico, na situação analítica, o analista deve estar presente com o seu ser, do ponto de vista existencial. Se isso não acontecer, no meu entender, pelo menos, não vai haver uma relação. E de uma não relação, o paciente vai se ver abandonado. Então, a gente precisa se colocar, de alguma maneira, com a nossa condição de ser no mundo. Identidade, viés político, opiniões, isso é outra coisa. É de respeito à casca, né? A isso que não é importante. Mas o núcleo, né, ele é o que faz a análise poder andar. É o analista dar combustível para a coisa acontecer, dele se manter humanamente presente. Nós já estamos, né, André? Apesar do papo muito bom, quase chegando já no nosso, É, eu no pensei nosso nisso. tempo aqui, né? Eu queria, assim, fugindo um pouco de tudo isso agora, que você falasse um pouco do seu canal. Por que Gaiata Psi? Gostei, Veio vamos. do quê? Veio de Gaia? Gaia é psicanalista? O que é esse Gaiata? Não, a gaiata é uma criança irreverente. Eu fui atrás do dicionário e também pode-se fazer um trocadilho com Gaia, né? Da terra, né? A terra mãe. Então, mas gaiata é uma criança irreverente, uma criança brincalhona que não se submete ao poder, que é de alguma maneira o que eu sempre fui. Eu era um péssimo aluno na escola, eu fazia palhaçadas, eu infernizava a aula porque eu achava as aulas muito chatas. Então eu queria divertir as pessoas, porque eu sabia que para os meus colegas também era chato. Então eu queria deixar a vida alegre. Tinha um ou outro professor que entendia isso e era mais bacana, me dava espaço para eu imitá-los. Eu imitava os professores, inclusive, no fim da aula, né? Alguns permitiam, participava de saraus e tal, mas de um modo geral aquilo era meio disruptivo, eu era inadequado, né? E não gostava de estudar. Então, hoje, é claro que com o meu crescimento, eu fui mantendo esse espírito, mas não como um garoto de 10 anos, né? E sim através dos meus livros, do meu estudo, da minha prática, mas aquele espírito dessa criança irreverente, do indomável, vamos dizer assim, ele permanece vivo. E eu acho que é importante cada um aqui manter esse espírito vivo, porque todos nós temos essa criança interior que nunca pode morrer. Eu, na área jurídica, eu tinha um professor, há 30 anos atrás, que dizia assim: todo aluno da faculdade de Direito que presta atenção, que fica correto na aula, vai ser um ótimo juiz. E todo aluno como eu, que não conseguia prestar atenção, que igual você achava muito maçante, vai ser um bom advogado. Então, acho que no seu campo também. Toda criança reverente é um bom psicanalista, então. Pois você sabe que você dizendo é muito de mim também, né? Eu também fui assim. Poucas matérias que a gente chamava, né, que eu gostava, que era língua portuguesa, tipo língua portuguesa e língua portuguesa e língua portuguesa e artes.
né? Pouco de inglês. Mas eu fui essa pessoa por um bom período, essa criança que brincava demais, ria demais, achava muito chato, ia obrigatoriamente empurrada, tirada da cama para ir para a escola. Tinha também o meu próprio calendário, que eu sabia quantas vezes podia ter de falta naquela matéria. Eu tinha certinho anotado, O porque durante máximo, o você fazia ano, o máximo que claro, podia. durante o ano, porque eu não podia arriscar também, eu sabia administrar as faltas e sabia administrar atestado também, né? E aí, como você, as professoras de arte e língua portuguesa que me apoiavam, como eram algumas, que compreendiam para onde eu poderia ir, né? No caso, foi para o jornalismo, que a minha primeira formação é como jornalista, radialista também, né? E atuei por 20 anos, depois veio a psicanálise. Então, e elas diziam isso para mim, né? A questão da comunicação, da escrita, muito bem. E obtive nelas muito essa força, porque eu chegava a ouvir: você não vai dar em nada. É uma palavra muito forte, né? Essa Andréia continua assim: você não vai dar em nada. E eu não acreditava nisso. Eu falava: não, eu vou me encontrar, né? Como assim eu não vou dar em nada, né? Eu não vou chegar a lugar nenhum. E as professoras de língua portuguesa, Daniel, que falavam: não, imagina, você escreve muito bem, você se comunica, você vai sim. E me defendiam na reunião de professores também, às vezes me avisavam quando não dava muito para defender. E depois, quando, como você bem disse, o amadurecimento, e eu fui para a faculdade de comunicação, aí eu me tornei outra pessoa, porque realmente eu não gostava de estudar, e desde então, e a psicanálise, você sabe, estudando, né? E a gente é esse ser que a gente vai se constituindo. Antes de encerrar, também lembrando, o Daniel tem diversos livros, mas aqui eu vou destacar esses dois que têm relação com a nossa conversa, né? A psicanálise das experiências anômalas, desdobramentos do estranho, do Daniel Hammer Huisman. Também espiritualidade na clínica psicanalítica, transformação e transcendência. Ambos livros são da editora Zagodoni. Muito interessante para você também adquirir, você que está assistindo, psicanalista, estudante. E para encerrar, agora, Daniel, o que inspira uma vida melhor para você? Uma vida melhor é uma vida em que o passado, o presente e o futuro estão conectados com um senso de propósito, com uma atitude mágica, espiritual, onde as coisas podem se encaixar, onde eu posso ser autêntico, resgatando o meu espírito infantil, que sempre vai permanecer vivo, dando vazão a esse artista, a minha criatividade, a inovação, e atravessando caminhos aí habituais ou novos para botar a minha marca no mundo de alguma maneira, mas como um efeito secundário de ser um canal de algo maior. Eu acho que a modéstia é o ponto mais importante, a gente poder ser um veículo de algo maior que fala através de nós, que vocês podem entender como sendo o inconsciente, Deus, o que quer que seja, mas não fechar na nossa identidade, no que nós somos enquanto o Daniel, né? Aquele fulano que gosta de comer pizza e tal. Tudo isso é legal também, vale e tudo mais, mas existe algo mais básico, né? Que é a gente poder se conectar com o mundo, o universo, as coisas, dessa forma mágica, com um senso de propósito. E quando isso acontece, a gente não tem paranoia, a gente não fica refém de medo, simplesmente a vida nos leva e nós a levamos junto conosco. Bem, obrigado pela tua presença. Lembrando que o podcast também estará no canal do Daniel Gaiata Psi. Também vai até lá. Se inscreve no canal, aciona o sininho. Você também que está vendo pela primeira vez o Mano Sercast, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Obrigada, Daniel.
Obrigado, Anselmo. Daniel. Foi um prazer estar contigo aqui hoje, viu? E estaremos outras vezes, com certeza. Muito obrigado, Anselmo, Andréia. Foi um prazer muito grande. Obrigado pela oportunidade. E seguimos aí. Espero que possa servir para o público que está nos assistindo. Sem dúvida, com certeza. E você também. Até mais. Um abraço e Até nos mais. encontramos Até, um numa abraço. próxima. Tchau.